Olá, então dando continuidade, vamos adentrar no capítulo 9 de São João. E para entendermos um pouquinho, vamos fazer essa introdução deste capítulo. Primeiro, no capítulo é abordado um confronto. Põe em confronto o cego que foi curado e os judeus espiritualmente incapacitados de ver, de enxergar. E há um destaque de duas atitudes diferentes. Por um lado, tem a atitude sincera de uma pessoa do povo, sem instrução nenhuma, mas que é dotada de bom senso, no caso do cego, e por outro lado, o fechamento dos mestres do povo, aqueles que têm o conhecimento das leis, dos ensinamentos, dos mandamentos. Então vemos essas duas atitudes diferentes. O cego, que que está abordado neste capítulo, não foi só curado da cegueira física, foi algo muito mais além. Conquistou a luz da fé. Então houve essa transformação. Ele transforma-se a partir desse encontro com Jesus em testemunha da verdade. Por outro lado, há essa negação. Os fariseus, eles recusam abrir os olhos para essa luz. Não querem render a evidência dos fatos. E aí, então, temos esta relação do pecado versus a cegueira, que é abordado em todo o capítulo 9 de São João. Na primeira passagem, essa cegueira é posta em relação ao pecado, que está lá nos primeiros versículos do capítulo. E no final, Jesus fala da cegueira espiritual. A cegueira espiritual dos fariseus, que é fruto da obstinação, da descrença. E aí temos então esses dois tipos de cegueira. Primeiro, que não é consequência do pecado, é curado e obtém então a visão, não só a visão fisicamente, mas principalmente a visão da luz, a luz da fé. E a segunda cegueira é consequência do pecado e não é curado e permanece para sempre, que é então a cegueira dos fariseus. Então, entendendo um pouquinho do contexto, vamos ler agora o capítulo 9. Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este pecou, nem seus pais, mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: Vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário. O cego foi, lavou-se
e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: Não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: É ele. Outros contestavam: De nenhum modo. É um parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: Aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: Onde está este homem? E ele respondeu: Não o sei. Então aqui vemos nessa primeira parte deste capítulo, podemos perceber o olhar de Jesus. Jesus, ao sair do templo, ele olha para o cego. Percebemos que o enfermo, o cego, não pede nem pergunta nada. Fica lá no seu canto. Está ali sentado nas sombras de sua cegueira ou na sombra da sua própria morte. E Jesus, então, se adianta e olha para ele. E aí percebemos a entrada novamente dos discípulos que tinham desaparecido do texto nos últimos capítulos. Eles sumiram desde o capítulo 6. Os discípulos não surgiam com a sua fala. E aqui então eles voltam novamente, para permitir a Jesus especificar o motivo de sua intervenção. E a pergunta é o reflexo da cultura religiosa que eles viviam na época. Eles pensavam que não existia sofrimento sem culpa. Se uma pessoa passasse por alguma situação de sofrimento ou alguma doença, como por exemplo aqui a do cego, é porque existia alguma culpa, seja da pessoa ou seja uma desventura coletiva, dos seus pais ou de seus antepassados até a terceira geração. Por isso então que eles fazem essa pergunta para Jesus. Quem que pecou para que ele nascesse cego? E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, compara a sua missão com um dia de trabalho. Nessa jornada de trabalho, ele não pode perder nenhum tempo. Ele tem que aproveitar a luz do dia. Assim como os trabalhadores trabalham durante o dia, todo o dia, e à noite, como está escuro, não tem como trabalhar. Então Jesus, durante o dia, ou seja, durante toda a sua caminhada aqui na Terra, ele precisa aproveitar cada segundo, cada momento que surge durante a sua jornada, já que a sua missão é iluminar. Como ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. E essa luz que Jesus fala é para indicar a salvação dele. Então essa luz indica essa revelação da salvação de Jesus. E aí vemos essa transformação do cego. É preciso nascer para uma nova existência, assim como esse cego nasceu. Ele fica transformado completamente. E essa mudança nós podemos entender um pouquinho, fazer essa comparação do alto, lá no capítulo 3, versículo 3, quando está escrito: quem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus.
Então, aqui, o exemplo do cego, essa transformação, é exemplo desse nascer do alto, né, de nascer para uma nova existência. Só assim, a partir dessa transformação, é que vamos poder, então, ver o reino de Deus. E outro detalhe que podemos observar é a intervenção milagrosa com o barro, né, ou lodo, que aqui é apresentado nessa tradução. E esse gesto é mencionado 4 vezes no relato, né? Vimos no versículo 6, versículo 11, vamos ver logo mais no capítulo 14, no versículo 14 e no versículo 15. O emprego da saliva, né, deste lodo, que é abordado aqui, era um meio de cura, né, nas concepções populares. Então, a saliva tinha um valor terapêutico. Depois, um lugar, né, o único lugar que aparece, que é mencionado aqui, é a piscina de Siloé, que está situada a sudoeste da cidade velha. Encontrava-se na saída de um túnel que tinha sido construído por Ezequias para levar para Jerusalém as águas da torrente de Gion. Daí a etimologia, água enviada. E o evangelista interpreta o nome da piscina em sentido cristológico. O enviado por excelência é o próprio Jesus. Para João, a piscina simboliza o Verbo encarnado, no qual os cegos, levando-se, adquirem-se a visão, assim como é mencionado. O cego voltou vendo, enxergando. E quando o cego volta já curado, Jesus desaparece da cena, não é mencionado mais. E fica então sozinhos o enfermo, que agora já está curado, e os homens que adotam diversas reações em face do cego e de Jesus, diante dessa situação que aconteceu. E aí assiste-se então um processo contra Jesus em sua ausência. E aí podemos dar continuidade na leitura, nessa segunda parte. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: Pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: Este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: Como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Perguntaram ainda ao cego: Que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e o interrogaram: É este vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: Sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntam a ele: Tem idade? Que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo. Por isso é que seus pais responderam: Ele tem idade, perguntam-lhe.
tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: Se este homem é pecador, não o sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: Que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: Eu já vou-lo disse e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: Tu que és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste homem não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: O que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles: Tu nasceste toda em pecado e nos ensinas? E expulsaram-no. Então aqui os vizinhos, já inicia que os vizinhos desconhecidos levaram o cego até os fariseus. Estes percebem o alcance do sinal de Jesus. E por isso há essa indagação. E faz essa interrogação em duas ocasiões. E no meio dessas duas cenas se intercala o indagamento aos pais do cego, do cego que agora já está curado. Então, o primeiro interrogatório: a dificuldade dos fariseus é real. O livro do Deuteronômio diz que se alguém realiza milagre, deverá ser condenado se incita o povo a desprezar a lei de Deus. E os fariseus são rígidos quanto à lei, os mandamentos de Deus. Eles seguem à risca. E há duas circunstâncias dessa infração religiosa. Primeiro, que Jesus tinha realizado esse prodígio um dia de sábado, que é um dia em que eles guardavam, não podia fazer nada. E a segunda infração é Jesus ter feito barro, porque o barro era apenas algo que Deus poderia fazer. Lembrando lá em Gênesis, quando Deus criou o homem a partir do barro. Então, essas são as duas infrações que Jesus cometeu, segundo os fariseus, para que ele fosse considerado, esse infrator, uma pessoa que não é de Deus. Ter realizado esse milagre no dia de sábado e ter feito, então, o barro, emulando a obra de Deus. E os fariseus não compreendem e tentam negar de fato, e aí se mostram divididos. Entre eles mesmos estavam todos confusos, tendo essa divergência entre as suas próprias opiniões. Ficaram todos divididos. E aí, então, eles resolvem perguntar para o cego, para que ele expressasse a sua opinião. E o cego responde com a sabedoria: é um profeta. E o cego, então, não é só um homem que foi curado, mas o exemplo de um crente capaz de testemunhar sua fé. Ele se torna uma valente testemunha de Cristo. Depois vemos aí no meio a interrogação aos pais. Então, os judeus
fazem esse interrogatório. Não mais os fariseus, agora os judeus interrogam os pais. E os pais se mostram muito evasivos e pronunciam duas afirmações que declaram saber e outras duas que declaram não saber. Então, eles declaram saber que aquele para quem eles apontavam era o filho deles e que ele nascera cego. Só que eles não sabiam como é que agora ele estava enxergando e muito menos quem fez essa obra, né? Quem que lhe abriu os olhos. E o cego curado, como os próprios pais disseram, né, já tem idade suficiente para dar testemunho válido. O jovem, naquela época, chega à maioridade quando completa 13 anos e um dia. Então, aquele homem já tinha um testemunho válido, né, já era adulto. Por isso que os pais falam, então, aos judeus para que perguntem a ele, já que tem idade suficiente para dar testemunho válido. Só que não é por isso que os pais falam para os judeus perguntar ao cego curado. No versículo 22, João, ele esclarece o motivo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como o Cristo. Então, por isso que eles disseram isso. E a menção do verbo temer indica essa tensão em que se vivia entre eles. Ter medo da própria raça. Porque para um judeu, ser excluído da sinagoga significa ver-se submetido ao boicote e à solidão total. É praticamente uma condenação à morte em vida. Eles estavam com medo de serem excluídos da sinagoga. E a passagem nos convida a fazer uma reflexão. Nos identificamos com o cego de nascença, que é aberto à palavra de Jesus e defende essa palavra. Nós nos identificamos com os pais que têm medo de confessar a própria fé, ou nós nos identificamos com os fariseus que se fecham a toda a revelação. Isso é o convite que esse evangelho, este capítulo, nos faz refletir. E aí depois vem o segundo interrogatório ao cego curado. Como não podem negar a verdade do fato, daquilo que aconteceu, eles tentam minar a convicção deste homem que foi curado. Existe uma intimidação para separar Jesus e o cego curado. Querem que um cego condene Jesus, condene aquele que o curou. Mas o cego curado responde com integridade e tem essa admirável resposta, lá no versículo 25. Se este homem é pecador, não o sei. Sei apenas isto, sendo eu antes cego, agora vejo. Os judeus, incapazes de abrir a verdade e desconcertados por esta resposta do cego, insiste outra vez. E o cego responde com valentia e até um pouco de ironia.
pois ele percebe quais são as intenções dos judeus quando faz essa pergunta. Está lá no versículo 27. Eu já vou-lo disse e não me destes ouvidos. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? E aí, então, os judeus, eles pretendem injuriar o cego curado, considerando ele como discípulo de Jesus. Mas estão declarando uma verdade salvífica. Ele não adquiriu a visão, não só adquiriu a visão, mas possui a luz da fé. É um autêntico discípulo do Senhor. E os judeus cada vez mais inseguros e, portanto, mais violentos, chamam Jesus, chama ele de pecador, assim como Jesus, e expulsam em sentido forte e violento. Expulsaram o cego curado. João pensa nos tempos de Jesus, mas faz uma releitura para o seu tempo, marcada por uma grave tensão entre a sinagoga e a igreja, entre o farisaísmo e o cristianismo. E o sinal desse enfrentamento é o emprego no plural, no nós, que é aplicado ao farisaísmo, nos versículos 24 e 29, e à igreja no versículo 31. Então, naquela época, eles estavam marcados por essa situação, neste confronto dos fariseus com o cristianismo, assim como acontece aqui neste capítulo. Então, o evangelista, ele faz essa comparação, essa releitura desta época em que eles estavam vivenciando. E aí, então, continuando na última parte deste capítulo, Jesus soube que o tinham expulsado e, havendo-o encontrado, perguntou-lhe: Crês no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: Tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele, e prostrando-se o adorou. Jesus então disse: Vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: Também nós somos, acaso, cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não terias pecado. Mas agora pretendeis ver, e o vosso pecado subsiste. Então, aqui, do versículo 35 ao 38, tem o desenlace. O relato não pode apagar com o fracasso, com a expulsão do cego da sinagoga, do cego curado. E agora Jesus toma essa iniciativa. Percebemos que Jesus volta à cena aqui. Ele que já tinha desaparecido desde quando o cego voltou da piscina de Siloé. Então aqui ele volta e toma essa iniciativa. Ele se deixa encontrar. No primeiro encontro, percebemos que não havia diálogo entre o cego e Jesus. Mas agora sim, ocorre esse diálogo entre eles. E quando Jesus pergunta: Crês no Filho do Homem? A resposta do cego mostra que ele não conhecia de todo a identidade de Jesus, mas pressente que ele, depois de ter-lhe aberto os olhos, de ter curado ele,
propõe uma adesão de fé à sua pessoa, como fonte absoluta da vida. E no final, o homem curado não conhecia Jesus se este não tivesse falado com ele. Então é preciso ter este encontro para reconhecer que Jesus é o Filho do homem, que Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor da vida. É necessário ter este encontro e este diálogo. A palavra de Jesus é dom por excelência, que ele permite passar das trevas para a luz divina, assim como aconteceu com o cego. A sua palavra fez com que o cego que vivia nas trevas, nas sombras, passasse agora a viver na luz. E percebemos a fé deste homem curado pelo seu gesto. Ele se prostrou diante de Jesus. Então é aí que ele mostra a sua fé. E o verbo prostrar-se tem no Evangelho um significado forte de adoração. Aquele que foi expulso do templo agora encontra em Jesus o novo templo. O cego de nascença, uma ovelha extraviada, foi encontrada por Jesus. E esta ovelha extraviada ouve a voz do pastor a fim de ser conduzida para o Pai. Tal como a gente vai ver no capítulo 10. E por fim, nesses últimos versículos do 39 a 41, então tem essa controvérsia. Jesus diz última palavra sobre os fariseus. Os fariseus que são e estão incrédulos. Estes personagens tão orgulhosos de seu saber, da sua sabedoria, do seu cumprimento das leis, excluem toda a possibilidade de que Jesus passa a ser um homem enviado por Deus. Eles querem continuar cegos. E o versículo 39 se une ao versículo 5. Então, o versículo 39, quando Jesus diz: vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Então, se une ao versículo 5, que é quando Jesus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, agora se manifesta os efeitos dessa revelação da luz. Quando essa luz, essa palavra é acolhida e quando ela é recusada. Jesus, ele não condena os fariseus, admoesta-os para que se conscientizem, reconheçam seu fechamento e seu orgulho, abrem-se à evidência da verdade. É isso que Jesus quer. Mas os fariseus são cegos voluntários, não procuram e procuram também cegar os outros. E o evangelista não conhece maior pecado do que a recusa da luz. E assim fechamos então capítulo 9. Te vejo no próximo vídeo para juntos vermos e refletirmos o capítulo 10 do Evangelho de São João. Até lá!